Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta às 5 da tarde. No site do Antagonista você lê a minha coluna sem paywall todos os dias para você compartilhar com seus amigos. Fato do dia de hoje, Felipe Neto excrementíssimo. Calma antes de você comentar aqui embaixo o que é que você acha, porque esse é o Narrativas Antagonista, é um formato novo para a gente fugir das narrativas. O que são narrativas? É coisa que o povo acha que está opinando, mas não está. É coisa que só repete quem não pensou sobre o assunto. São frases com lugar comum, chavões, de gente que não refletiu, mas que te pega pelo emocional. E às vezes, quando a gente não está com paciência para o assunto, ou o tanto da gente bateu com aquela explicação, a gente não quer se aprofundar, a gente pode sair repetindo. E é por isso que a gente faz um exercício diário aqui, que consiste em quê? Eu te trago os fatos e a minha opinião. Mas antes de opinar, antes de perguntar a sua opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos embora? Fato do dia, Felipe Neto excrementíssimo. Isso aí virou o debate do momento sobre liberdade de expressão. O pessoal está enlouquecido nas redes. E muitos de vocês conhecem este Felipe Neto aqui, dessa foto. O Felipe Neto que fez o L, o Felipe Neto que está num órgão oficial de combate à desinformação e às fake news. Mas como recordar é viver, tem muita gente que conhece outro Felipe Neto, que é esse daqui. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista, vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Dilma bolada! Vocês são um atraso pro Brasil, um atraso para todas as investigações, para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT, você votou na porra da Dilma, você vestiu o 13, botou camiseta, botou adesivo no carro. Não há vergonha em mudar de ideia agora. Pode assumir a merda que você fez. E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá pra puta que te pariu, porque eu não tenho mais paciência com essa merda não, tô ficando velho. Vá pro caralho! Felipe Neto, que no governo atual foi alçado a alguém que combate fake news, ninguém entendeu muito bem a razão, mas enfim, ele está atuando nisso, está atuando muito fortemente naquele PL das fake news, falando a favor. Ele foi convidado para participar de uma audiência oficial da Câmara dos Deputados. Ele fala por Zoom, mas é como se você estivesse lá. Então, ele decidiu chamar o presidente da Câmara, Arthur Lira, de excrementíssimo. É preciso fazer com que o povo esteja do nosso lado se a gente quiser passar qualquer legislação. Nós não estamos com o povo do nosso lado. Eles continuam acreditando na censura, eles continuam acreditando que vão ser controlados e perder o direito de falar determinadas coisas. O que é preciso para a gente mudar esse cenário? É preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. O Arthur Lira não gostou. Eu gosto do Arthur Lira? Não, eu não gosto. Só que ele tem aqui o direito de não ter gostado, ué. E ele disse, uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. Confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar. Foi o que fez o senhor Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate, mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado.
Eu discordo do conceito de liberdade de expressão que ele utiliza aqui, mas eu vou falar na parte da opinião, vamos ficar aqui nos fatos. Felipe Neto publica o seguinte: acabo de saber que o presidente da Câmara dos Deputados acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso, aquilo, na CPI, é exagerar um pouco. O Felipe Neto não é parlamentar, tá? Não tenho opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara, suas ações e inações, papapá. E aí vem a explicação. Minha intenção ao citar excrementíssimo foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo, uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma. Aí ele cita: liberdade de expressão existe para manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. Isso é de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de 2022. Um vídeo ficou muito famoso essa semana, que é do julgamento de uma ação de 2018, quando os políticos queriam impedir que se fizesse sátira sobre eles no período eleitoral. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia, e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Mais recentemente, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes sobre o mesmo tema tem sido este daqui. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. Bom, vamos voltar para o Felipe Neto. Existem 3 tipos de crime contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Calúnia é acusar alguém de um crime e ele admite prova em contrário. Se você acusar, a pessoa te processa, você fala: não, a pessoa cometeu o mesmo crime, aí você ganha. Difamação é ficar falando mal da pessoa, falar coisas só para afetar a fama de alguém. E esse não tem prova da verdade. Você pode dizer a verdade sobre uma pessoa, só que você sair por aí
fazendo futrica da pessoa, é crime. E injúria é o quê? É xingar. E aí é onde o Arthur Lira entra contra o Felipe Neto. Ele considera o excrementíssimo uma injúria e está movendo um processo por isso, ok? O Felipe Neto coloca as coisas como assim, acionou a polícia contra mim, já sofri tentativas de silenciamento. Ele coloca como se ele estivesse sendo silenciado. E aí a gente vê toda a esquerda nas redes dizendo que ele está tendo um cerceamento da sua liberdade de expressão. Por este raciocínio, o Felipe Neto entende que se alguém fala de você, ou te injuria, te difama, enfim, o que seja, quando você resolve ir à justiça, isso seria um silenciamento. Vamos lembrar quantas vezes o Felipe Neto processou pessoas que falaram dele? Tem um caso que ficou famoso, da Antônia Fontenelle, que é uma treta de 100 mil reais. Olha, teve várias tretas no meio disso. E eu destaco aqui uma fala do Felipe Neto de julho de 2020. Gente, às vezes é preciso falar o óbvio. Não é censura se você age contra as regras da plataforma. Ponto. E ele foi à justiça contra a Antônia Fontenelle, pelo que ela falou dele, e depois gravou esse vídeo aqui. Lá vamos nós. Pera aí. Olha, já deve sair na imprensa. Provavelmente vai sair na imprensa daqui a pouco. Não sei se hoje ou amanhã, né? Como já são 7h30 da noite, pode ser que os jornalistas só queiram dar amanhã. Mas a bolsonarista, aquela que me odeia, que eu me recuso a falar nome, pelo amor de Deus, que nunca vou falar, né, da audiência. Uma bolsonarista que associou eu e meu irmão à pedofilia, foi condenada, acabou de ser condenada mais uma vez. Condenada criminalmente mais uma vez. O juiz condenou por 3 calúnias, 2 difamações e 1 injúria a 1 ano de prisão em regime aberto, que foi substituído por prestação de serviços à comunidade. E estabeleceu ainda uma multa para ela pagar. Num vídeo que está no canal do Felipe Neto, dele com a atriz Giovanna Eubank, ele diz o que na visão dele não é liberdade de expressão. E aí eu te pergunto se a história do excrementíssimo encaixa ou não exatamente nisso que o Felipe Neto descreve. Tem gente que acha que tem que passar pano pra essas coisas, assim. Por exemplo, cometem, obviamente não na mesma proporção, porque o que eu vi ali naquele caso é algo totalmente de outro mundo, mas cometem constantemente crimes contra a gente, contra pessoas que estão em evidência. Ameaça, calúnia, a injúria, eu tô cagando, que a injúria é ofensa pela ofensa, caguei, mas a calúnia, a difamação ocorre direto, de mentira. Inclusive, assim, eu digo que já senti ódio de alguém a ponto de agredir, por isso, assim, a quantidade de calúnia que eu recebo, de gente que fala coisas escandalosas sobre mim, de eu fraudar crianças, de eu extorquir crianças, assim, uns negócios tão absurdos. Extorquir crianças? Extorquir, é sério, porque a gente ganha dinheiro com isso. Ah, mentira. É sério. E aí a gente processa e ainda se vitimizam, falando que nós somos errados, queremos tirar dinheiro do pobre que tá falando a verdade. Então, assim, é esse o nível, gente, que chega a maldade no coração, a inveja no coração das pessoas. Nessa época em que ele falou disso, ele estava movendo um processo contra um influenciador chamado Rogério Betim, que tinha questionado promoções e coisas do canal do Felipe Neto na época que o público dele era infantil. De novo dando indireta, de novo sendo cínico, fala a verdade, fala do que você tá falando, sabe? Eu sei que você tá falando de mim, porque eu chorei mesmo, em desabafo, eu extravasei no aeroporto. Quando eu fiz o vídeo do aeroporto e eu chorei, eu extravasei, tá? Pela a babaquice que você fez,
molecagem que você fez, de você ter feito um processo, obrigar um pai de família. Eu deixei minha esposa e 4 filhos aqui em casa, sozinhos, tá? Fui lá, sozinho, pra me defender contra você, pra falar as verdades na tua cara que eu tinha que falar, e você não vai, você fugiu. Tá? E continua fugindo até hoje, que você nem consegue falar o nome, você não tem coragem de falar o nome meu, ou do Nando Moura, ou de quem seja que você está atacando. Você não tem coragem, você ataca com indireta, isso é coisa de covarde. Quem está desesperado por dinheiro, por view, não é eu, deve ser você. Sabe? Eu não fiz pelo desespero, eu fiz pela verdade, eu fiz para ajudar as pessoas. No começo do ano, tem uma empresa do Felipe Neto, a Netolab, que teve lá um problema, toda empresa passa por problemas, pode passar, e teve uma demissão em massa, o pessoal na internet começou a xingar, foi uma tretaiada. E aí ele fez um tweet que eu vou ler aqui o finalzinho. Muito ódio direcionado ao fulano, outros membros da empresa. Que coisa doentia, que comportamento horrível. Isso eu não vou tolerar. E as mensagens serão analisadas pelo jurídico. Ou seja, é ou não é liberdade de expressão acionar o jurídico diante de coisas assim? Vamos falar aqui de um outro processo que ele moveu contra o jornalista da Rede Pampa, Gustavo Vitorino. Me chamou para guerra. Vamos para guerra. Eu não usei advogado nenhum. Eu me defendi, estou me defendendo. Sim. Não, por uma questão ética, eu não quero dar detalhes assim, mas aí eu comecei a investigar a vida do rapaz. Comecei a ir na Deep Web, achei uns vídeos lá na Deep Web. Ah, tem? Sim. E aí comecei a achar uns vídeos, comecei a achar algumas coisas, outras coisas, fui achando e sabendo de outras coisas. Aí fiz uma defesa bem consistente e o processo está parado, porque ele não quis processar aqui, né, que é o certo, né, que é o que a lei determina. Ele quer comarca onde reside o acusado. Sim, onde reside, onde ocorreu o fato. O fato, sim. Né? Aí ele me processou lá no Rio de Janeiro, mas não tem problema não. Hoje em dia os processos são todos eletrônicos. Se tiver que ir ao Rio de Janeiro, eu vou. Mas acho que não vai ser necessário, porque certamente o juiz lá vai mandar. A jurisprudência é clara em relação à matéria, né? Na época, o Gustavo Vitorino fez uma retratação e o Felipe Neto publicou um tweet que ele apagou, que é o seguinte: recebemos o pedido de retratação, mas isso não é suficiente, nem de longe, para reparar os danos causados. Conforme o próprio jornalista falou, há limites na liberdade de expressão. Esses limites serão definidos pela lei. Seguiremos com os processos contra ele e a emissora. Ué, e o Lira está cerceando liberdade, conforme alega muita gente nas redes sociais, tentando defender o Felipe Neto, quando move um processo contra ele. Vamos lembrar aqui do processo do Felipe Neto contra o deputado Nicolas Ferreira? Só pra dar uma notícia pra vocês, o universo às vezes, sério, ó, tem algo aí conspirando sempre a favor, fazendo tudo se encaixar e tudo ser perfeito. É impressionante, gente. Eu falei pra vocês que não ia dar mais palanque pro chupetinha de genocida e realmente não vou nem citar nome nem nada, mas eu preciso abrir só um parêntese, porque acabou de sair a decisão do juiz. Há algumas semanas, o chaveirinho da milícia lá postou um vídeo me atacando com o objetivo de vender cursinho online. Me usou para vender cursinho online, uso indevido de imagem. E o juiz acabou de obrigá-lo a deletar o conteúdo. E agora ele vai responder o processo para pagar pelo que fez. Aqui eu trago o deputado Kim Kataguiri contando de outro processo que o Felipe Neto moveu contra outro deputado que falou dele na internet. Felipe Neto tomou um pito da Procuradoria-Geral da República. Isso porque ele acionou o Ministério Público contra o deputado Gustavo Gayer, né? Porque o Gustavo Gayer basicamente disse que colocar o Felipe Neto, né, no grupo para combater o extremismo seria a mesma coisa que colocar o Marcola para combater o crime organizado, e fez outras comparações, e o Felipe Neto queria basicamente que o sujeito fosse preso ou respondesse criminalmente por causa disso, mas a subprocuradora-geral da República já deu-lhe um chega pra lá no Felipe Neto, dizendo que isso é basicamente o exercício da liberdade de expressão e de um mandato parlamentar. E mais do que isso, eu adicionaria ainda que a PGR disse, se ele aceitou em fazer parte de um grupo de trabalho do Poder Executivo a partir do momento
E não só ele é uma figura pública e por si só a jurisprudência já diminui seus direitos em relação à sua honra quando você é uma figura pública, são dirimidos. Você tá mais suscetível a ser criticado se você é uma figura pública, seja com mandato, sem mandato, não precisa ser político, basta ser famoso e público. Os seus direitos não são iguais aos direitos de uma pessoa comum, que tem mais direitos à reputação e à honra do que você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não há nada de criminoso no que o deputado Gustavo Gaia disse. E olha que eu não sou nenhum aliado, nenhum amigo do Gustavo Gaia, pelo contrário, assim, pouco vejo o conteúdo que ele produz, já até ouvi falar que ele já fez coisas contra o Movimento Brasil Livre. Mas enfim. Bom, aqui deputados que falaram dele na internet foram processados. E eu vou trazer um outro caso, que esse caso, para mim, é um que não tem explicação. É sobre... Vem de uma história, de um debate do Felipe Neto com o Marco Feliciano, e resolver fazer um desenho animado tirando sarro. Eu vou botar um trechinho aqui. Malacói do hebraico, debaixo. A palavra malacói é debaixo. Ai, que delícia, ai, que fotinho linda, hebraico. Ai, malacói, hebraico. Debaixo, ai, cavalo marinho danado. Ai, cavalinho marinho danado, debaixo. Ai, que saudade do malacói, ai, que saudades. Venha me encontrar na Palestina. Debaixo, malacói. Quem que o Felipe Neto processou por causa do desenho animado? O cara que dublou o personagem, o Nando Moura. Vestiu a camisa do Malacói, eu sou o Malacói do hebraico, vendeu a camisa do Malacói. E aí, quando o Kleber faz a animação, tirando um sarro com o Felipe Neto, e eu dublo essa animação, quem que ele vai processar? Ele não processa o Kleber, ele processa a mim. Na Justiça do Rio de Janeiro, que ao meu ver é extremamente injusta. Vamos esperar que a Justiça de São Paulo seja diferente, porque se ele mover o criminal, eu responderei aqui em São Paulo, em Cotia. Ele vendia camisas do Malacói e pediu para o vídeo que ele se sentia ofendido, vendendo as próprias camisas, saíssem do ar. E aí escreve o seguinte: esse foi meu presente de Natal para vocês, saberem em primeira mão que ele perdeu a liminar em segunda instância e que ele ficou meses debochando por ter ganhado na primeira. E ganhamos na primeira. A juíza da primeira instância achou isso uma violação gravíssima aos direitos de liberdade de expressão, que uma animação caricata fosse tirada do ar. E ainda mais de um cara que sequer fez animação, eu só dublei a animação. Né? Recorri, ganhei e ele se escondeu para não receber a sentença. Tomara que diga que isso é mentira. Como é que é? Eu me escondi para não receber a sentença? Todos os processos que eu recebi, eu respondi. Quando você fala isso, é você que está praticando difamação. Eu não trouxe todos os processos aqui. Eu só queria demonstrar que este tweet falando processar é uma coisa tipo, estão me perseguindo, pôs a polícia atrás de mim. Ele descreve algo que o Felipe Neto tem feito de uma maneira muito natural ao longo da sua vida. Uma outra atitude que ele tem nisso que ele diz que é o enfrentamento a fake news e discurso de ódio é se aliar a grupos como Sleeping Giants e também ter como alvo humoristas, como, por exemplo, o Léo Lins. Vamos ver se react aqui do Léo Lins ao Felipe Neto falando sobre ele. 3 alvos em uma única piada. Tem problema você ter esses alvos na sua piada? Não, só que cada vez que você adiciona um alvo que é uma minoria extremamente sofrida, você tem que aumentar o grau que a sua piada tem que ser brilhante. Ela tem que ser tão genial que a pessoa que tem hidrocefalia no Nordeste vai rir. A partir do momento em que você coloca esses 3 e a tua piada é essa, é tão sem graça, mas tão sem graça que você ofende 2 vezes. Você ofende pela piada ser ofensiva contra essas pessoas e você ofende porque quem tá assistindo se sente... Tá pensando o quê? Que eu sou um imbecil? Bom, que de fato, Felipe Neto é um imbecil, acho que nisso muita gente concorda. Pra rir disso? Que eu sou um asno pra rir de uma piada ruim dessa? E isso eu não tô julgando o pessoal que riu lá na plateia. Porque isso é um fenômeno que acontece, tá, gente? Isso é comum. Existe um fenômeno, eu esqueci qual é o nome desse fenômeno, mas basta que uma pessoa dê uma risada numa plateia pra toda a plateia ser contagiada. Pô, então acho que no show do Felipe Neto não tinha nem esse um pra rir. Porque tem vezes que ninguém tá dando risada. Pô, não tinha um. Olha,
Assim, eu entendo o que ele está falando. De fato, o riso é contagioso. E eu não vou interpretar ao pé da letra o que ele falou. Se uma pessoa ri, um teatro de 1000 pessoas, as outras 999 vão rir. Não, eu sei que não. Mas o que ele está falando, assim, também joga o trabalho de qualquer comediante na vala. Literalmente qualquer um pode ser comediante. Então eu vou chegar numa cidade, em vez de eu me preocupar em escrever piadas, escrever textos interessantes que vão surpreender o raciocínio do público, o que eu faço? Eu contrato 10 pessoas para rir, elas sentam na plateia, eu subo no palco, falo qualquer asneira, essas 10 vão rir, aí as outras 50 ao redor vão rir, aí as outras 200 vão rir, e eu vou ter 1000 pessoas rindo de qualquer imbecilidade ou qualquer asneira que eu fale no palco. Segundo o Felipe Neto, porque existe esse fenômeno. Porra, assiste o show do Felipe Neto na Netflix. Tem hora que dá pra você contar as risadas. Bom, dessa aqui riram 18 e tem 50 adolescentes gritando, fazendo barulho. Olha, e assim, assiste. O que eu falei, se eu não me preocupo com piada, ele não se preocupa nem com constrangimento. E para terminar e ser justa, Felipe Neto falou aqui de muita gente falou do Felipe Neto. Vamos ouvir Felipe Neto segundo Felipe Neto? Eu já fiz barraco só na internet, porque ao vivo eu sou muito medroso. Sério? Eu sou aquele cara que ao vivo... Que cagão, sério. Sou Você muito fala cagão. um monte de coisa na internet, aí chega na cara, não fica na tua. Eu falava isso, eu falava, gente, o não faz sentido, a prova máxima de que aquilo sempre foi um personagem é que eu, na vida real, eu não consigo nem confrontar outra pessoa. Eu fico, tipo... Sabe, Jura? Começa a briga de estádio de futebol, eu fico desesperado pra sair de perto. Amigo caindo na porrada, o primeiro instinto dos outros caras é partir pra cima pra separar ou ajudar a dar porrada. O meu é, eu quero sair daqui. Que loucura, eu sou o contrário, sabia? E aí? O que você acha? Calma, que eu sei que você já tá ali coçando pra achar. Antes de achar, vamos ver se você tá opinando mesmo ou você não tá nem raciocinando? Só tem um jeito de tirar essa dúvida. Vamos para as narrativas. Ué, cadê a liberdade de expressão? Eles não estavam até ontem, Elon Musk faz o Elon, porque liberdade de expressão é isso, a liberdade de expressão é aquilo. Felipe Neto foi falar excrementíssimo pro Arthur Lira, que tá muito claro que é uma piada, e agora eles vão atrás por piada. Quando são os humoristas deles, que nem piada fazem, que é tipo Danilo Gentili, Léo Lins, gente preconceituosa, aí é liberdade de expressão. O Felipe Neto fazer uma piada, aí não. Aí vai pra cima dele o Arthur Lira. Aliás, essa gente não defende liberdade de expressão. Esse povo que andava de camisetinha do Ustra. O Arthur Lira é bolsonarista, subiu no palanque com o Bolsonaro. Você acha que isso aí defende liberdade de expressão? Ele vai atrás de todo mundo, igual tá indo atrás do Felipe Neto. Agora, de uma coisa ele não vai poder fugir. Depois dessa, a gente vai olhar para o Arthur Lira, qual é a primeira coisa que você vai lembrar? Excrementíssimo. Reclamou, pegou. Vocês sabem o que o Nelipe Feto estava fazendo na Câmara dos Deputados? Ele estava lá simplesmente defendendo o PL da censura. Ele que é financiado pelos Soros. Ele que é assim com esses Sleeping Giants, que ninguém nunca explicou direito o que é, que sai por aí tomando emprego de quem eles não gostam, que é o Supremo Tribunal da Internet. Agora ele quer o quê? Censura estatal. Nunca nos enganou o Nelipe Feto. Agora foi mexer com um cachorro grande, tomou processinho nas costas, chola mais. Tá aí, ó, faz anos processando os patriotas que falam a verdade sobre ele e que falam a verdade sobre essa esquerdalha que quer transformar o Brasil em Venezuela. Mas a gente já sabe como funciona, né? Acuse-os do que tu fazes. Eles fazem exatamente aquilo que, de maneira mentirosa, eles dizem que é a direita que faz. E qual é a minha opinião? Vocês sabem que liberdade de expressão é a minha causa. E eu vejo que ela tem dois grandes inimigos aqui no Brasil. Duplo padrão e adolescentes de 40 anos. É precisamente esse o caso do Felipe Neto. Por que a gente leva a sério este tipo de figura no debate público?
Eu não digo que ele não pode fazer parte do debate público, é evidente que pode, é evidente que todos devem, mas é, vamos dizer, um conteúdo de entretenimento. É para entreter, não é para ser levado a sério, não é para a construção de políticas públicas e para traçar o futuro do país. Você veja que a pessoa vai falar de um assunto sério, um assunto que é importante em todos os países hoje, regulação de mídias sociais. Um homem feito chega lá para chamar o presidente da Câmara de excrementíssimo e depois fala que não foi para atingir a honra do presidente da Câmara. Acha que é todo mundo idiota? De verdade. Primeiro que assim, não vou nem levar em conta Arthur Lira o que eu acho dele, vamos deixar de lado. Mas tem um homem feito que vai lá falar uma bobagem dessa na Câmara dos Deputados. O que é circo? Não, circo é mais sério. Mas enfim, o que é aquilo? O que é isso? Que tipo de comportamento é esse? E depois tenta fazer todo mundo de idiota, falando, não, foi uma piada. Aquilo não era um show de stand-up. Aquilo era uma audiência pública. E aí, vem para uma outra coisa que a gente vê também. É igualzinho, o comportamento é igual. O pessoal do Felipe Neto e o pessoal que canonizou o Elon Musk e os patriotas EAD, eles têm tudo o mesmo comportamento. Qualquer coisa que você faça com eles é o fim da liberdade de expressão. E eles misturam duas coisas, que aí mostra o chiqueiro moral em que ele vive. Eles misturam duas coisas, são moralmente opostas. Uma é sair atacando alguém pela forma como essa pessoa pensa ou por algo que a pessoa disse sem se referir a você. A outra coisa é quando você ataca alguém e essa pessoa se defende. Eles misturam no mesmo balaio. Porque eles querem o quê? Eles querem inimputabilidade para sair atacando todo mundo, a sair difamando as pessoas, sair ameaçando as pessoas, sair fazendo ataque coordenado, para calar, ou seja, para violar a liberdade de expressão de quem não pensa igual a eles e de quem não se rende a eles. Ambos os grupos fazem isso. O método Felipe Neto Sleeping Giants é o quê? Juntar um monte de gente para pedir para demitir de todos os empregos. Eu já fui alvo de Sleeping Giants. E também já fui alvo dos patriota EAD, que também se juntaram para ir pedir a minha cabeça em todos os meus empregos fazendo desassinatura. O método é o mesmo. Agora me diz, isso é exercício da liberdade de expressão deles? Ou é uma tentativa de impedir a liberdade de expressão de outra pessoa? E sempre a gente tem esse duplo padrão que se vê aqui no caso do Felipe Neto. O Arthur Lira falou, vou processar por injúria, por causa do excrementíssimo. Aí vem o Felipe Neto e várias pessoas, cadê a liberdade de expressão? Quantas pessoas o Felipe Neto já processou por motivos semelhantes? Ele é conhecidíssimo por isso. Tem o caso famoso da Antônia Fontenelle, até deputado, processou um mundo de deputado, até deputado eu digo, porque deputado tem a imunidade para poder falar, ele tem a imunidade do discurso, até deputado ele processou. Teve um processo que eu não entendi até hoje, fizeram um filmezinho, uma animação, tirando o sarro dele, chamada Malacói, e ele processa o Nando Moura, que era o dublador do negócio, pediu para tirar o filme do ar, depois foi e comemorou na internet. A gente vê muita gente fazendo isso e quando essas pessoas perseguem alguém e a pessoa perseguida resolve reagir, eles dizem que é violação contra a liberdade de expressão. É um duplo padrão, claro. E é uma adolescência de 40 anos que parece que está infestando o debate sobre liberdade de expressão. A gente aprendia uma coisa, quando moral e princípios eram importantes, que é o seguinte, a minha liberdade termina aonde começa a sua. Então vamos trazer pessoas adultas para esse debate, porque o que está acontecendo? De tanto a gente trazer para o debate os adolescentes de 40 anos, já tem gente confundindo e elegendo essa galera. Você quer ser governado pelo povo do Todes, do Chilique, pelos caça-like, pelos deputados hashtag? Não.
Então é bom começar a levar adulto a sério e ouvir adulto em discussão de adulto. O de hoje é pra você cestar compartilhando e sentando esse dedo no like. É ou não é? Uau, hein, gente? Quero saber sua opinião também sobre a história toda. Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda, às 5 da tarde. Um ótimo final de semana para vocês. Grande beijo e até segunda.